Querido amigo, querida amiga, você já orou, jejuou, declarou a palavra, mas sente que alguma coisa ainda não mudou? Como se houvesse uma resistência invisível? Você sente um bloqueio que você não consegue identificar? E se eu te disser que existe um lugar espiritual, uma dimensão de autoridade, onde você pode apresentar seu caso perante o próprio Deus e ver a quebra dessas cadeias? Um lugar onde o céu escuta, o sangue de Jesus fala, e os livros do seu destino são reabertos. Hoje vamos mergulhar juntos nos tribunais celestiais. Neste conteúdo, você vai aprender, passo a passo, como operar nessa dimensão poderosa. Não é magia, não é fórmula mística. É princípio bíblico puro, revelado por Deus para a nossa libertação e restauração. O que são os tribunais celestiais? Antes de tudo, preciso te explicar. Os tribunais celestiais não são um método de oração. Elas são uma dimensão espiritual real, um sistema judicial divino, onde casos são julgados, direitos legais são estabelecidos ou anulados, vereditos celestiais são emitidos e a justiça de Deus é manifesta. O grande mentor Robert Henderson, que nos trouxe esse entendimento, diz algo profundo. Não é sobre como você ora, mas sobre de onde você ora. Isso significa que você pode estar orando a oração certa, mas de um lugar errado, de uma posição errada. E quando você entra no tribunal correto, tudo muda. A base bíblica, onde isso está na palavra. Tudo o que fazemos precisa ter base bíblica, e os tribunais celestiais estão escritos por toda a Escritura. Em Daniel 7, 9 e 10. Daniel teve uma visão do trono de Deus. Ele diz: o tribunal se assentou em juízo e os livros foram abertos. Aqui vemos claramente, há um tribunal, há livros e há julgamento acontecendo no céu. Em Jó 2:1. Jó nos mostra Satanás se apresentando perante o Senhor. Ele é o acusador e ele traz acusações contra Jó. Isso é um procedimento judicial. Em Zacarias 3, 1 a 5, o sumo sacerdote Josué está diante do anjo do Senhor e Satanás está à sua direita para o acusar. Mas o Senhor repreende o acusador e restaura Josué. Isso é corte celestial em ação. Em Apocalipse 12, 10. João ouve uma voz no céu dizendo: agora veio a salvação, porque o acusador de nossos irmãos foi lançado fora. O acusador opera no céu trazendo acusações, mas ele pode ser silenciado. Por que precisamos dos tribunais celestiais? Você pode estar se perguntando: se Jesus já venceu na cruz, por que preciso ir ao tribunal celestial? Ótima pergunta. Na cruz, Jesus conquistou legalmente nossa salvação, cura, libertação e prosperidade. Mas o inimigo, que é um legalista, tenta nos impedir de receber o que já é nosso. Ele usa direitos legais, baseados em pecados, maldições hereditárias, palavras negativas, para bloquear nossas bênçãos. Nos tribunais celestiais nós usamos o sangue de Jesus como nossa prova, apresentamos a palavra de Deus como evidência. Silenciamos o acusador, recebemos o veredito de Deus a nosso favor. É onde tomamos posse legal do que Jesus conquistou judicialmente na cruz. E quem são os personagens nesse tribunal divino? É o que você vai descobrir agora mesmo. Antes de entrarmos fisicamente nos tribunais, precisamos conhecer quem está lá. Quem são os personagens? Quem é o juiz? Quem é nosso advogado? E quem é aquele que se levanta para nos acusar? Conhecer esses personagens nos dá confiança e autoridade para operar nessa dimensão. Vamos lá. Os personagens nos tribunais celestiais. 1. Deus, o juiz de toda a terra. Em Daniel 7, vemos o ancião de dias assentado no trono. Seu manto era branco como a neve, e o trono eram chamas de fogo. Este é Deus Pai, o juiz supremo de todo o universo. Ele não é um juiz distante ou frio. Ele é justo e misericordioso. Ele ama a justiça, mas também é Pai.
E como todo bom juiz, ele ouve evidências antes de proferir um veredito. 2. Jesus, nosso advogado. 1 João 2:1 diz: Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus não está apenas ao seu lado, ele é seu advogado de defesa. Ele já pagou o preço, já venceu o caso e agora pleiteia a sua causa perante o Pai. Cada vez que o acusador levanta uma acusação, Jesus levanta e diz: Pai, por mim, esse caso já está resolvido. 3. Espírito Santo, o Consolador legal. João 14:26 chama o Espírito Santo de Paracleto. Essa palavra significa consolador, ajudador, conselheiro legal. Ele nos guia, sussurra em nosso ouvido quando falar, o que dizer, que versículo usar. Ele nos ajuda a montar nossa defesa e a apresentar nosso caso com precisão. 4. Satanás, o acusador. Apocalipse 12:10 o chama de o acusador de nossos irmãos. Ele é o adversário legal. Ele não é um juiz, não é um promotor, ele é a parte contrária. Ele usa mentiras, condenação, pecados não confessados, maldições hereditárias para tentar construir um caso contra você. Mas ele só fala se tiver permissão legal. 5. A nuvem de testemunhas, as testemunhas judiciais. Hebreus 12:1 diz que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Esses são os heróis da fé que já partiram. Eles não são apenas espectadores, eles são testemunhas judiciais. Eles testemunham a seu favor, confirmando a fidelidade de Deus e a autoridade da palavra. Os livros celestiais, os registros eternos. Daniel 7:10 diz: os livros foram abertos. Que livros são esses? 1. Livro da vida. O livro onde estão escritos os nomes de todos os redimidos por Jesus. 2. Livros do destino. Salmo 139:16 diz: todos os meus dias foram escritos no teu livro antes que qualquer deles existisse. Antes de você nascer, Deus escreveu um livro do seu destino. Seus dons, seu chamado, seus anos de vida, tudo está registrado. O inimigo tenta roubar, rasgar ou esconder esse livro, mas nos tribunais podemos pedir que ele seja restaurado e reaberto. 3. Livro de memórias. Em Malaquias 3, capítulo 16, fala de um livro de memórias que foi escrito diante de Deus para os que temem ao Senhor. Deus registra suas orações, suas lágrimas, seus atos de fé. Esse livro é evidência a seu favor. 4. Livros de obras. Apocalipse 20:12 fala de livros que foram abertos, e outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Esses livros registram todas as nossas ações. Mas graças a Jesus, quando confessamos nossos pecados, essas páginas são limpas pelo seu sangue. Agora que você já sabe quem está nos tribunais e que livros existem lá, está na hora de entender como o inimigo tenta nos impedir de entrar e como quebrar esses bloqueios. Agora você vai descobrir os 3 direitos legais que o inimigo usa contra você e como anulá-los de uma vez por todas. Agora você já conhece os personagens e os livros, mas há uma pergunta crucial. Como o inimigo consegue bloquear bênçãos, atrasar respostas e impedir vitórias na vida de um filho de Deus? A resposta é direitos legais. Assim como na terra, no reino espiritual, quem tem direito tem poder. E o inimigo é um legalista. Ele só age onde consegue provar algum direito. Agora você vai conhecer os 3 principais direitos legais que ele usa contra você e como revogá-los de uma vez por todas. Primeiro, pecado na linhagem sanguínea. Êxodo 20, versículo 5 diz: eu sou o Senhor teu Deus, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Deus não está punindo os filhos pelos pecados dos pais, mas o inimigo, sendo legalista, usa esse versículo para construir um caso. Ele aparece nos tribunais celestiais e diz: juiz,
Na linhagem dessa pessoa houve idolatria, feitiçaria, derramamento de sangue, e pela tua própria palavra, tu permites que eu visite essa iniquidade até a 4ª geração. Compreendeu? É assim que o inimigo faz, e se não houver quebra legal de sua parte, ele consegue esse direito. Exemplos práticos: pactos com demônios feitos por ancestrais, envolvimento com macumba, espiritismo, assassinato, aborto, derramamento de sangue, idolatria, adoração a falsos deuses. Segundo, iniquidade pessoal não confessada. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O inimigo não pode usar contra você pecados já confessados e perdoados. Mas pecados não confessados dão a ele direito legal para acusar e bloquear bênçãos. Exemplos práticos: amargura, falta de perdão, roubo, mentira, engano não confessados, imoralidade sexual, pornografia, feitiçaria, consulta a mortos. Terceiro, palavras malditas e declarações negativas. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O inimigo registra cada palavra negativa que você fala sobre si mesmo, sobre outros, sobre seu destino. Ele leva essas palavras ao tribunal celestial e diz: juiz, até ela mesma diz isso sobre si mesma. Até seu pai, mãe, disse isso sobre ela. O inimigo registra quando você fala de si mesmo, tipo: nunca vou vencer na vida. Todo mundo da minha família morre de câncer. Eu sou pobre, nasci pobre, vou morrer pobre. Ele também registra palavras de rejeição proferidas pelos pais. Um outro grande erro fatal é abrir toda a linhagem. Eu explico. Muitos crentes bem-intencionados cometem um erro grave. Oram dizendo: Senhor, eu abro minha linhagem até Adão. Parece espiritual, mas é desastroso. Robert Henderson ensina: Deus só deu ao inimigo direito sobre 4 gerações. Êxodo 20, versículo 5. Quando você abre sua linhagem até Adão, você está dando direitos que Deus nunca deu. A correção divina. Robert Henderson disse como testemunho: Deus me revelou, estabeleça meu estatuto de limitação. Só lide com 4 gerações, você, seus pais, seus avós e seus bisavós, porque isso é executável e bíblico. A exceção chama-se ilegitimidade. Deuteronômio 23, versículo 2, mostra que em casos de ilegitimidade, o efeito pode ir até 10 gerações. Isso requer petição específica para anulação. Como anular esses direitos legais? Repita comigo: Senhor, eu entro nos tribunais celestiais pelo sangue de Jesus. Pelo sangue, anulo todo o direito legal que o inimigo alega baseado em pecados na minha linhagem sanguínea até a 4ª geração. Aplico Colossenses 2,14. Todo escrito de dívida foi cancelado. Baseado em 1 João 1, versículo 9. Confesso todo pecado conhecido e desconhecido. Pelo sangue de Jesus, apago todo registro de iniquidade contra mim. Silencio toda a acusação. Pelo sangue de Jesus, anulo toda palavra maldita proferida contra mim, por mim ou sobre mim. Declaro que Provérbios 6, versículo 2 se cumpre. Estou livre das palavras dos meus lábios. Te agradeço e declaro em nome de Jesus. Amém. Agora você sabe como o inimigo opera e como revogar seus direitos. Mas isso não é só teoria. Funciona. Você vai agora conhecer casos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e testemunharam milagres. Agora que você já entende a teoria, chegou a hora da prática. Nada como casos reais para mostrar que é assim que funciona. Robert Henderson compartilhou vários testemunhos marcantes. Vou contar 3 deles que mostram diferentes situações onde os tribunais celestiais trouxeram liberação completa. Caso 1. O filho Adão e a depressão que durava 3 anos.
Robert orou 3 anos pelo filho Adam, que estava preso em depressão profunda. Nada mudava. Um dia, no tribunal celestial, Deus lhe mostrou: você falou palavras sobre ele que o inimigo está usando contra ele. Robert lembrou que havia dito à esposa: ele sabe que isso é errado. Nós não o criamos assim. O inimigo levou essas palavras ao tribunal celestial e disse: até o pai dele diz isso sobre ele. Imediatamente, Robert se arrependeu, anulou essas palavras e reivindicou o sangue de Jesus. Em menos de 15 dias, Adam ligou dizendo: pai, não sei o que aconteceu, mas a depressão saiu de mim completamente. Princípio-chave. Nossas próprias palavras podem dar direito legal ao inimigo, mas o arrependimento e o sangue de Jesus quebram esse direito. Caso 2. O atraso de 20 anos no ministério. Por 20 anos, Robert via oportunidades surgirem e depois desaparecerem no último momento. Ele orava, mas algo sempre sabotava. Deus lhe deu um sonho. Seu bisavô, por negligência, havia ferido alguém e roubado os sonhos dessa pessoa. O inimigo usava isso para roubar os sonhos de Robert. No tribunal celestial, em oração no seu quarto, Robert orando se arrependeu em favor do bisavô e quebrou esse direito legal. Em uma semana, as portas que estavam fechadas há 20 anos se abriram. Ele começou a receber convites para a TV. Seu ministério explodiu e hoje alcança milhões. Princípio-chave. Maldições hereditárias dão direitos legais, mas podemos nos arrepender em favor de nossos antepassados e revogar esses direitos. Caso 3. A acusação de roubo e o atraso financeiro. Robert estava prestes a fechar um contrato importante, mas algo sempre atrasava. Deus lhe disse: alguém está te acusando de ter roubado algo. Ele obedeceu à orientação de declarar como Moisés: não tomei nenhum jumento deles. Números 16:15. Ao fazer essa declaração nos tribunais celestiais, Deus verificou os registros e confirmou sua inocência. Em 3 dias, o contrato foi fechado, abrindo portas que perduram até hoje. Princípio-chave. Acusações falsas podem criar bloqueios espirituais. Declarações de inocência baseadas na palavra liberam veredito divino. O que esses casos nos ensinam? Nada é impossível para os tribunais celestiais. Deus revela a raiz dos problemas. O sangue de Jesus é nossa maior arma. Respostas podem ser rápidas e dramáticas. Agora que sua fé está fortalecida com esses testemunhos, chegou a hora de você mesmo entrar nos tribunais celestiais. Você receberá um passo a passo detalhado de como se apresentar nos tribunais celestiais. Chegou o momento mais aguardado, o passo a passo prático de como entrar e operar nos tribunais celestiais. Vou te guiar através de 7 passos simples, mas poderosos, que vão transformar sua vida de oração para sempre. 7 passos para operar nos tribunais celestiais. Passo 1. Entre pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19 diz: temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Em voz alta declare: Senhor, eu entro nos tribunais celestiais pelo sangue de Jesus. Pelo seu sangue, tenho acesso legal a este tribunal. O sangue é sua credencial de entrada. Passo 2. Apresente-se como sacrifício vivo. Romanos 12:1 diz: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Diga a Deus: Senhor, eu me apresento a Ti como sacrifício vivo. Minha vida é Tua. Toma todo o meu ser. Isso alinha seu coração com a vontade dEle. Passo 3. Atravessando as portas. Visualize. Feche os olhos. Visualize 2 grandes portas se abrindo. Você atravessa o limiar e entra em um lugar sagrado e solene. À sua frente você vê Deus Pai no trono. Você não vê seu rosto, apenas sua presença. Jesus ao seu lado, como advogado. Livros abertos sobre uma mesa. Nuvem de testemunhas em uma galeria.
Isso ativa sua fé e sua imaginação espiritual. Passo 4. Reconheça os personagens. Cumprimente cada pessoa presente. Saudações, Juiz eterno. Obrigado, Jesus, por ser meu advogado. Espírito Santo, guie-me agora. Agradeço a nuvem de testemunhas. E isso estabelece sua autoridade no ambiente espiritual. Passo 5. Apresente seu caso. Seja específico. Seja claro e direto. Diga exatamente o que você precisa. Exemplo de petição. Juiz eterno, eu venho perante a vós a respeito da minha situação financeira. O inimigo tem roubado e bloqueado minhas finanças. Eu apresento Filipenses 4,19 como evidência. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Peço um veredito de liberação financeira. Quanto mais específico, melhor. Passo 6. Use evidências bíblicas. A Bíblia é sua prova mais poderosa. Declare versículos relevantes ao seu caso. Para a cura, Isaías 53:5. Para a prosperidade, Deuteronômio 28:8. Para a libertação, Gálatas 5:1. Para a família, Atos 16:31. Digamos que o inimigo esteja acusando você de ilegitimidade. Você responde com: Juiz, apresento Gálatas 4, versículos 5 a 7 como prova, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Passo 7. Peça o veredito e aguarde. Finalize sua petição pedindo: Juiz eterno, peço teu veredito justo sobre este caso, que tu declares: caso encerrado a favor do meu filho, minha filha. Fique em silêncio, ouça, sinta. Deus pode falar através de paz interior, um versículo, uma ideia clara, uma imagem mental, lágrimas de alívio. Quando devemos ir aos tribunais celestiais? Você não precisa ir ao tribunal todos os dias. Vá quando oração comum não está funcionando. Você sente resistência espiritual. Há atraso inexplicável. Há repetição de padrões negativos. Agora você tem as ferramentas. Mas talvez esteja se perguntando: e se eu não ouvir ou sentir nada? Eu vou te ensinar sobre versículos-chave que sempre funcionam. E como viver continuamente nessa dimensão de autoridade. Tribunais celestiais, o guia completo, onde você vai receber as promessas poderosas que sempre funcionam nos tribunais. Mesmo quando não ouvimos nada ou não sentimos nada, a palavra de Deus continua sendo verdade. Ela é a nossa âncora nos tribunais celestiais. Agora você vai receber versículos-chave que sempre trazem resultados quando apresentados nos tribunais celestiais. São as promessas inabaláveis do nosso Deus. 1. Para entrar nos tribunais. Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Como usar? Juiz eterno, baseado em Hebreus 4:16, eu me aproximo do teu trono com confiança e ousadia. Hebreus 10:19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Como usar? Pelo sangue de Jesus, eu entro no Santo dos Santos. 2. Para silenciar o acusador. Hebreus 12:24. E ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Como usar? O sangue de Jesus fala melhor do que todas as acusações do inimigo. Silencie todo acusador. Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Como usar? Pelo sangue do Cordeiro, eu venço toda acusação. Minha vitória já foi decretada. 3. Para anular direitos legais. Colossenses 2:14-15.
Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Como usar? Juiz apresenta Colossenses 2,14. Todo registro de acusações contra mim foi cancelado na cruz. Indo João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como usar? Confesso todo pecado conhecido e desconhecido, pela tua fidelidade em 1 João 1, versículo 9. Purifica-me de toda injustiça, para restauração e prosperidade. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Como usar? Juiz, tu prometeste em Filipenses 4,19 suprir todas as minhas necessidades. Exijo que essa promessa se cumpra. Joel 2,25. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto. Como usar? Restitui os anos roubados. Devolve tudo o que o inimigo comeu e destruiu. 5. Para cura e saúde. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como usar? Pelas pisaduras de Jesus eu exijo minha cura completa. 1 Pedro 2,24. Pelas suas feridas fostes sarados. Como usar? Pelas súplicas de Jesus na cruz, minha cura já foi comprada. 6. Para libertação emocional. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Como usar? Todo espírito de medo, ansiedade e opressão é anulado de acordo com Timóteo 1,7. Isaías 61:3. A apregoar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Como usar? Proclamo liberdade sobre todo cativeiro emocional. Como viver continuamente nos tribunais celestiais. Você não precisa entrar e sair dos tribunais o tempo todo. Você pode viver nessa nova consciência, neste novo renovo de mente. Práticas diárias. Comece o dia declarando: hoje vivo na realidade dos tribunais celestiais. Medite nos versículos-chave. Ao orar, imagine-se diante do trono. Quando enfrentar problemas, declare: isso já foi resolvido nos tribunais celestiais. Termine o dia agradecendo pelos vereditos recebidos. Chegamos à reta final. Você recebeu todo o conhecimento, todas as ferramentas, todas as estratégias. Vamos fazer uma oração de consolidação juntos e eu vou te dar os próximos passos práticos. Estamos quase lá. Esta última parte vai selar tudo o que você aprendeu. Sim, glória a Deus. Vamos para a grande final, onde vamos consolidar todo o ensino e orar juntos para você sair pronto para operar nos tribunais celestiais. Chegamos ao momento mais importante deste guia completo. Você recebeu o conhecimento, as estratégias, os versículos e os testemunhos. Agora vamos praticar juntos. Vou guiar você em uma oração completa nos tribunais celestiais. Repita cada palavra comigo em voz alta. Feche seus olhos, respire fundo e vamos entrar juntos nas cortes celestiais. Juiz eterno, Deus Todo-Poderoso, eu me aproximo do teu trono pelo sangue precioso de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Eu entro com ousadia no Santo dos Santos. De acordo com Hebreus 10:19-20, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Eu me apresento a ti como sacrifício vivo, santo e agradável aos teus olhos. Toma toda a minha vida,
espírito, alma e corpo, está escrito em Romanos 12:1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. À minha frente eu vejo vosso tribunal celestial, teu trono glorioso. Jesus, meu advogado fiel. Espírito Santo, meu ajudador. Os livros abertos, a nuvem de testemunhas. Eu reconheço e honro cada pessoa neste tribunal. Agora, eu apresento o meu caso perante vós. Diga o seu pedido específico, cura, finanças, libertação, família, seja qual for a sua necessidade. Exemplo: Juiz e Deus Pai Todo-Poderoso, eu preciso de tua intervenção em minhas finanças. Como evidência, eu apresento tua palavra. Tu prometeste em Filipenses 4:19 que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com suas riquezas na glória por Cristo Jesus. Eu silencio todo acusador pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus invalida toda acusação. Eu anulo todo o direito legal que o inimigo alega. Eu apago todo escrito de dívida contra mim. Está escrito em Hebreus 12:24. A Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel, e em Colossenses 2:14 está escrito: apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. Agora eu peço teu veredito. Juiz eterno, emite teu julgamento justo sobre meu caso. Que teu sim e teu amém ressoem por todo o reino espiritual. Eu recebo teu veredito pela fé. Obrigado, Pai, por ouvir minha petição. Obrigado por responder. Obrigado por agir em meu favor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Fique em silêncio. Ouça, receba. Deus está falando com você. Ele está emitindo seu veredito. Próximos passos práticos. Agora que você aprendeu e praticou, aqui estão seus próximos passos. 1. Mantenha um diário dos tribunais. Compre um caderno especial. Todas as vezes que fores em oração ao Tribunal Celestial, registre data, petição específica, os versículos usados e o que Deus falou e revelou quando a resposta vier. 2. Estabeleça uma rotina. 3 vezes por semana, dedique 15-30 minutos para operar nos tribunais. Comece com casos menores para construir sua fé. 3. Encontre um parceiro de orações. Convide um amigo crente como você para estudarem e orarem nos tribunais juntos. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18:20. Passo 4. Comece com estes 4 casos iniciais. Quebra de maldições hereditárias conhecidas, liberação de dívidas específicas, cura de enfermidades persistentes e ruptura de ciclos de fracasso. 5. Continue estudando, operando nas cortes celestiais, vigiando e orando para ver suas orações respondidas. Querido amigo, querida amiga, você agora tem nas mãos uma das ferramentas mais poderosas do reino de Deus. Não é magia, é relacionamento, não é fórmula, é fé, não é controle, é submissão ao divino juiz. De hoje em diante, você nunca mais orará da mesma maneira. Cada oração será uma petição nos tribunais eternos. Cada necessidade será uma oportunidade para ver Deus agir. Cada batalha será uma chance para ver a justiça divina prevalecer. Que Deus te abençoe ricamente enquanto você caminha nessa nova dimensão de autoridade e comunhão. Em nome do Pai, do Filho Jesus e do Espírito Santo. Amém. Se este ensino sobre os tribunais celestiais falou ao seu coração e você aprendeu algo novo hoje, eu tenho 3 pedidos. Primeiro, deixe um glória a Deus nos comentários e conte o que mais impactou você. Nossa comunidade cresce quando compartilhamos a fé.
Segundo, curta este vídeo e, se ainda não é inscrito, clique em se inscrever e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a orar com autoridade espiritual nos tribunais celestiais. Juntos, seguimos firmes, abalando as estruturas do inimigo e avançando no reino de Deus.